Ora viva, bom dia, já está no ar o Manhã Girassol. Hoje é quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Temos cerca de 2 horas de encontro. Eu sou a Iracel Bardaldi e comigo está uma vasta equipa que se desdobra dentro e fora das nossas instalações para mantê-lo informado aqui na TV, na rádio e também no nosso portal Gira Notícias. Bem-vindo à edição de quinta-feira do Manhã Girassol. Bom dia, Girassol. Vamos começar esta edição com o retrato do trânsito. Estaremos na rua neste primeiro contacto, a boleia do Centro Integrado de Segurança Pública. Vamos a saber como despertou Luanda. Temos nesta altura o maio. As coisas já estão complicadas para quem nesta altura trafega neste troço da Diolinda Rodrigues. No lado oposto, a fotografia é diferente. O trânsito está fluido, é só deslizar, é só escorregar, não há engarrafamento, não há congestionamento por agora. É a primeira via que lhe damos a ver nesta edição de quinta-feira do Manhã Girassol. Vamos ajudá-lo a chegar atempadamente ao seu destino. Estamos agora na Pedro de Castro, Vanduna Eloy, na Vila do Gameca. Aqui o cenário é completamente facilitado para quem nesta altura vai em direção ao Golfo 2 e para os que saem deste ponto. Há um engarrafamento que nós conseguimos observar, mas depois a coisa fica fluida assim que os automobilistas encontram ou desviam para pegarem então a 21 de janeiro ou rumam em direção ao Futungo. É o movimento rodoviário na Pedro de Castro, Vanduna Eloy, na Vila do Gameca. Vamos a mais uma via. Nesta manhã de quinta-feira estamos a dar-lhe a ver imagens da estrada direita da Camama ao pé do cemitério com o mesmo nome. O cenário aqui é completamente favorável para quem risca o asfalto aqui na estrada da Camama. Não há engarrafamento, não há congestionamento, tanto para aqueles que saem da zona do Quilamba e também da Avenida Fidel Castro e seguem viagem em direção ao Golfo 2 e os que saem do Golfo 2 vão em direção à Avenida Fidel Castro, onde nós estamos neste exato momento, mas ao pé do Instituto Serra Vandunem. Para aqueles que nesta altura rumam em direção ao Benfica, o cenário é completamente engarrafado. O trânsito não está facilitado nesta altura para quem risca o asfalto da Avenida Fidel Castro, aqui ao pé do Instituto Serra Vandunem. É um anda para anda. As coisas estão complicadas. O mesmo não podemos dizer no sentido oposto, onde o cenário é completamente favorável por agora. Para aqueles que rumam em direção ao 11 de novembro, é só deslizar, é só escorregar, mas sempre cumprindo as regras do Código de Estrada. Tempo para olharmos para as primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais. E vamos a começar no portal Gira Notícias, o portal da casa, que traz em destaque nesta quinta-feira Presidente da República representado nas celebrações dos 50 anos do assassinato de Murtala Mohamed. Murtala Mohamed foi assassinado a 13 de fevereiro de 1976. Tete António destaca pragmatismo na presidência do Conselho Executivo da União Africana. Agora, na primeira página do Jornal de Angola, ministro Tete António abriu a reunião em Addis Abeba. Conselho Executivo da União Africana prepara a cimeira de chefes de Estado. Paz no leste da RDC. Angola propõe cessar fogo a partir do dia 18 deste mês. Delegação recebida por José Massano. SADC quer criação de banco regional para financiar desenvolvimento. A embaixador Miguel Bembe faz balanço. A diplomacia angolana contribuiu para o reforço da imagem da União Africana como parceiro estratégico. O País, o jornal que tem tudo, escreve em 2025. O governo de Luanda gastou mais de 7 mil milhões de kwanzas para a reposição de bens públicos vandalizados. Ainda na primeira página do jornal que tem tudo, Angola propõe cessar fogo entre o governo da RDC e M23 a partir de 18 deste mês. MED encoraja pais e encarregados a fiscalizarem regularidade da alimentação escolar. Benguela perde para o AMBO, estatuto de terceira província mais populosa de Angola. Bravos do Maquis
ascende ao 4º lugar na Liga Unitel Girabola após vitória diante do Desportivo da Lunda Sul. O jornal O País em Moçambique escreve: o ciclone Jazane vai atingir o país com ventos de até 170 km/h. O Presidente da República quer aposta na tecnologia para evitar danos das chuvas cheias. Provocaram mais de 9 mortos e 10 desaparecidos em Chibuto. Vamos deixar a imprensa. É tempo para a nossa primeira conexão com a Girassol FM. E vamos ao encontro do João Alves. Olá, João Alves, muito bom dia. Bom dia para os nossos radiovintes, bom dia também para quem está contigo, no caso técnico. Pois, eu estou com o José Chico, mas calma, Iracelma, cá só um minutinho, está bem? Sim. Bom dia com energia para ti, mas assim baixinho. E também para os nossos estimados telespectadores. Raimundo. Tens um ouvinte em linha. Pois, Raimundo, como é que é? Conta-me lá essa história. Agora também a Iracelma está a ouvir essa história. Como é que havia uma moça? Pois, havia... Olá, a Iracelma aí entrou sem bater a porta, mas eu vou mandar um bom dia para ela. Tá bom bem. dia, Iracelma. Bom dia, Raimundo. Iracelma, já viste? Eu já tenho security. Peço as minhas sinceras desculpas. Raimundo, queremos ouvir também a tua história. Diz lá, aqui na Raimundo, televisão. pois havia uma moça. Iracelma interrompeu, eu já estava a ficar boa. Pois. Ela, como era a mais bonitinha daquele arredor, e não tinha como os jovens chegarem até dentro daquela casa, porque o pai é mesmo Era muito mau. agressivo, Ok. né? Então, o que eu fiz? Eu me empatizei com o irmão dela, mais velho, ficamos amigos. Então, pronto, aí eu frequentava aquela casa. Mas um belo dia o pai chamou-me e perguntou-me: "Ô Raimundo, você namora com a minha filha, não?" Eu disse: não, não namoro com a sua filha. Então, eu não queria, descobrir já antes, porque começamos agora, então. O pai ficou investigando e ultimamente nos pegou. Mas olha, João Alves, aquilo foi uma pancada que nós apanhamos. Que Beto? Vocês os dois? Eu e ela, João Alves, uma pancada grande mesmo. Inclusive também o irmão, que fazia também os baixos, também apanhou. Mas tinham quantos anos? Qual era a vossa idade na altura? Também apanhou, João Alves. Que idade tu tinhas na altura? Estavas E daí- com quantos anos, ó Raimundo, na altura? Olha, já passam 16 anos. Mas quantos anos é que tu tinhas? Quantos tinhas na altura? Eu tive 18 anos. Estavas com 18, ok. Ok, era um jovem. E ela na altura mais nova, mais velha de si? Qual era a Ela idade? era mais nova e Mais ela novinha. estudava. O pai não queria que ela desviasse o caminho. Então por isso é que te deram mesmo. Foi cafricado, foi populado, Raimundo. Te apanharam em casa, foi na casa dela. Não, em minha casa. Oh. Eles nos procuraram, nos encontraram, Ei. os dois, pronto. Epa. Aquilo começou mesmo aí, em minha casa, e terminou até em casa do pai dela. Mas está a ver como é que ele está a pai- contar ao um pai Iracelma. muito sério. Iracelma começou na e terminou na casa do pai dela. Quer dizer, como ainda está-se a Quer dizer recordar. que ele foi ainda está-se a arrancado recordar. da própria Não, não casa brinca. e levado para Ai, a casa não da menina, brinca, não onde os brinca. dois, Aquilo é- incluindo até o irmão. O irmão, você também costuma chamar. Começa leva. a facilitar, até porque Leva. teu amigo ele vem aqui por tua causa, mas com outros interesses. Pois bem, Raimundo. Mas e depois, essa história, pronto, separaram-se, né? Como é que é? Não acabaram ficando até hoje, né? Não, tivemos que largar porque depois Ok. isso aconteceu na província do Kwanza Norte, Ah, no Kwanza município Norte. do Cazengo. Ok. E o pai, quando se apercebeu, tirou a menina de lá para mandou-lhe para estava Luanda. dando para aqui, para Luanda. Sim, Ok. isso acontece sempre. E eu Epa. também, eu vi, não, ela foi para Luanda, não, também vou seguir. Eu também segui. É pá, você é insistente, tá? Mesmo depois Foi da uma sua. história grande, João Uma Alves. história grande, ok. Está bem. Oh, Raimundo, muito obrigado por esta sua participação, tá? Desejo-te então continuação de bom dia com energia, né? Bom dia com energia. Só ficaram recordações daquelas mbaias do velho, não é? É pá, isso ali, aquilo a subir ao tímpano. Olha, Oliver, mas tem umas baias porque eu fiquei com os tímpanos assim doridos. Não ficam. Oh, nós já levamos também essas galhetas. Te descomanda. Um abraço, meu amigo. Bom dia, Ok? bom dia. Para vós também, Tá João bem. Alves. Iracelma, bom dia mais uma vez, né? Bom dia mais Uma uma vez história para ti. engraçada, não é? Pois para ti, Bom os dia, nossos bom estimados dia, João telespectadores. Alves. Olha, estamos a falar do namoro de ontem e hoje, assim na senda, não é? Na senda, vai acontecer sábado, o É dia já no dos sábado, namorados. exatamente. E então estamos aqui já a estender, né?
fazer a esteira, o tapetezinho vermelho para chegarmos até o sábado em Relações. Olha, estás a ouvir esta música? Deixa. Sim, estou a ouvir, meu anjo. Só que, Meu né? anjo, exatamente, um Pois. soque. O nosso amigo ouvinte Adão Isaac ligou-nos e na altura ainda não estava o teu programa no ar e disse: "Ó João, por favor, Cota João, procure só esta música, Meu Anjo de Antsoque, e dedica à Iracelma." Diz que eu é que mandei para ela, porque eu estive a assistir televisão em tempos e vi o ambiente que vocês tinham e a Iracelma dançava e ela dança muito bem e era esta música. Eu disse: "Tá bom, vou reter a música, depois vou tocar, né? A seu pedido." Então está aí, essa música é para ti. Obrigada. A música foi a do pedido, Adão Isaac. a pedido do Adão Isaac. Um abraço, Pois, Adão pois. Isaac. Um abraço, obrigada. Então como é que é? Está tudo bem por aí, não Está é? tudo tranquilo, tudo favorável. Começamos há pouco tempo, há 14 sim, sim, minutos. sim, 14, 13, 14. Exatamente. É. Vocês Não, certamente. nós começamos às 6, muito depois é mais cedo do que nós. naquela, como é que se diz? Aquela entrocamento, não é? Exatamente. Onde nos cruzamos, atrelamos a Podíamos carruagem. dizer até naquela descaída. Naquela descaída. Pois tem uma inclinaçãozinha. Pois tem... Não a 10%, né? Assim, uma É aqui inclinação onde reduzida. nós nos encontramos e deslizamos até bem perto da hora Assim 9. mesmo, é verdade. Olha, estou com José Chiputo hoje. Olá, José Já Chiputo, Chiputo bom dia, é o bom técnico dia. desta manhã, né? Esta manhã Exatamente, de Bom Dia com Energia. responsável, exatamente, Bom dia, escolher a bom dia. dedo É, todos as os músicos que vão passar pelo palco do Bom verdade. Dia com Energia. Uma vez ou outra nós demos uma orientaçãozinha aqui ao nosso jovem, não é? Aquelas músicas que nós gostamos de ouvir. Exatamente. Quando falo nós, estou-me a referir à idade, não é? Claramente. Apropriada Eu para percebi, músicas, João Alves, para eu percebi. músicas que são músicas. Até Aquelas não que o diria tempo não músicas, tem né? coragem Eu de diria apagar. aquelas quetas, né? Aquelas cassetes. As grandes quietas. Aqueles O cassetes tempo, hoje. infelizmente, não tem Não coragem apaga, de não. apagar. Não, nem deixamos. Nem deixamos. Vem o tempo com a sua borracha ou vassoura, nós está privado. Você para aí não vai. Deixa continuar a tocar. Exatamente. Pois então Continuam estamos a embalar-nos a fazer estas acontecer músicas. este programa de hoje à quinta-feira, assim de uma forma muito soft, não é? A informação a passar, também aqui os telefonemas, as ligações, as mensagens dos nossos ouvintes para falarmos do namoro de ontem de ontem e do namoro de hoje. As histórias são variadas, é verdade. Há quem diga que o namoro de ontem foi melhor do que o de hoje. Há quem era difícil na altura encontrar uma calumba. Provas disso é que o Raimundo levou aí umas boas baias, exatamente. do pai da calumba, mas ainda assim teimosamente seguiu a do Coisa Norte até Luanda. Opa, mas não estão mas juntos. anteriormente É. acontecia muito isso. Os Era, não é? pais eram tão protetores, partiam mesmo para a Pois, agressão, mas ele já atenção tinha- para ele já- afastar. Ele já estava com 18, não é? E ela era mais certamente novinha, ainda adolescente, 16, não é? né? A Uma estudar. forma de preservar Esse nega também. como é? Esse homem mais velho dela, eu o vejo ali na rua, é filho do tio fulano, compadre fulano, e foi na casa dele. Não, a porrada começou na casa dele e terminou Sim. na casa da Calumba. Da calumba, sim. Exatamente. Encontraram-nos, Exato. foram enxovalhados a partir daí. E- Umas galhetas no De terreno. controle no terreno. Depois vamos Exatamente. para o lugar onde você tirou a miúda. Outras lá. E eu acredito que o Raimundo, infelizmente, quando regressa a casa, leva do pai dele. Não, os pais normalmente para os rapazes eram mais Era mais- flexíveis. É a mãe, as mães, né? As mães é que apertavam. Os pais, a porrada ou esta rigidez era mais com as meninas. Com as meninas. Com as Bater meninas. nas meninas e não nos Exatamente, rapazes. não Pois nos nós nos rapazes. safávamos sempre, então vocês levavam sempre. Sim. Os pais Coisas da ficavam vida. sempre felizes. Muito bem, pá, já começou, pá, pronto. Mas é que dá, o gajo é homem, não é? Era mais nesta perspectiva, não é? Pois, Mas também há uma coisa muito interessante, é mais no passado, em que os nossos pais acabavam por se juntarem muito cedo. Sim. Hoje até temos muitas adolescentes, infelizmente há muita coisa a acontecer, há falta de diálogo no seio familiar. Temos muitas meninas, pequenas exatamente, a começarem muito cedo este processo, aos 10, aos 11. infelizmente. Algumas acabam mesmo por engravidar muito verdade. cedo. Precisamos É uma trabalhar mais criança nisso. E também a a tratar de outra criança. responsabilidade, a questão da responsabilidade do compromisso, que é o namoro. O namoro é um compromisso. Hoje quase que não há aquele compromisso, não é? Pois. Descarta-se com muita facilidade. Opa, é complicado. Descarta-se com muita facilidade. Mas Uma brigazinha... da mesma forma como se juntam, é como se separam. Exatamente, de forma tão rápida. E depois Exatamente, num também ápice já não quero mais. Uma discussãozinha. Não, já não quero, vou para a minha mãe. E vou a para minha partir mãe. da manhã, certamente, há olhares até que vão
vão terminar, enfim, vão terminar com o relacionamento. Exatamente. Então... não gostei da forma como olhaste para mim, então mas eu é já só não por quero olhar. mais. Não gostei da forma como me respondeste às 15 horas. Mas tem-se dito que quando essas situações acontecem é porque já havia ali um histórico no passado. É só espera de uma oportunidade, Iracema. Porque eu também presenciei a separação de um casal só porque apareceu uma barata na gaveta da roupa do senhor. Uma barata. E ele ficou logo chateado, arrumou as coisas e foi-se embora. Mas a mulher assim, mas é só uma barata, eu até já matei. Se calhar até não tinham antecedentes. Eu até já... Ele é que já queria sair do relacionamento. Não sei se estás a perceber. Então já existia ali um antecedente da parte dele. Ele já estava com essa projeção. Ok. Ele já queria ir embora. Então, mas pá, como é que é? Até talvez ele é que meteu a barata lá na roupa. Pá. Meu Deus. Não. A responsabilidade com este compromisso, infelizmente, é que deixa-nos um pouco a desejar nos dias de hoje. Nós hoje vemos os casais a separarem-se com muita facilidade. Está uma coisa muito esquisita, não sabemos o que é que está a acontecer. É uma febre aí, não é? Uma febre de junção e uma de separação. Amanhã até podemos, se calhar, ter um especialista, alguém, para poder falar um pouquinho. Provavelmente um sociólogo também, para falar exatamente. Vamos lá ver, a sugestão não é má, né? É boa. A ver se a nossa produção trabalha já nisso. Se calhar um líder religioso também para ajudar-nos, exatamente. Talvez para a olharmos para a importância. Unir ainda mais esses corações desavindos, não é? Exatamente. Amanhã, quem sabe, pode-se restabelecer ali, podemos fazer com que certas relações voltem ao normal. Não sei. Muito bem. Vamos saber, vamos deixar um pouquinho o namoro de hoje, o namoro de ontem, vamos à rua, exatamente. O Simão João já está em prontidão para dar-nos então um ponto de situação do movimento rodoviário numa das vias aqui da nossa cidade capital. Está aí o Simão João, por cima de uma pedonal, está no município de Cacoaco, na vila de Cacoaco. Simão João, muito bom dia, meu colega. Vamos à informação que se impõe sobre o movimento rodoviário aí onde te encontras. Bom dia, com energia. Simão João. Olá, Simão. É agora ou nunca, Simão? Vai entrar, não é? Não sabemos. Viva, bom dia Iracelma, bom dia João Alves, os nossos telespectadores e também aos rádio ouvintes. Vamos falar hoje a partir daqui do município do Cacoaco, onde por esta altura o movimento rodoviário já se faz sentir e exatamente podemos aqui agora dar a ver que de facto há também uma imensidão de cidadãos que por esta altura circulam aqui bem na vila de Cacoaco para fazer um ou outro serviço e claro está também muitas são as pessoas que vão pegar o táxi para então chegar até ao centro da cidade, como as imagens do som que dão aqui a ver aos nossos telespectadores e também os nossos rádio ouvintes poderem então ter mais ou menos a noção de como é que está por esta altura aquilo que é o movimento, quer de cidadãos como também dos automobilistas que circulam aqui na vila de Cacoaco. Muita gente por esta altura em movimento, também os veículos vão começando a circular aqui na vila de Cacoaco. Pedir agora ao Song que mostre mais as imagens dos azuis e brancos também que já fazem a sua presença, marcam a sua presença aqui na vila de Cacoaco para pararem nesta paragem. Passa aqui o prionasmo para carregar então as suas viaturas, fazer a lotação e poder também chegar até aos seus destinos. Está de facto assim o movimento rodoviário aqui na vila de Cacoaco. Então este foi o nosso primeiro apontamento, nós voltamos já já. Até já, Simão João, e o movimento rodoviário da vila de Cacoaco. Atenção, a vida já acontece mesmo em Cacoaco, muita movimentação, tanto de pessoas como de viaturas, os azuis e brancos melhor, e também os falideiros. É verdade, uma zona pescateira, pescatória melhor, assim dizer. Sim, pescatória. Zona pescatória, e Cacoaco, muito peixe. Muito peixe também. Um colega que ontem me disse, eu não venho porque vou a Cacoaco amanhã pegar ali um bicho, né? O peixe. Eu disse, muito bom. Não te esqueças do Bom Dia com a Energia. Não te esqueças desta equipa. Junto também ali uma Girassol. Pronto, já ia dizer ali, isto. Traga ali Bom Dia com a Energia. Uns quilitos que a gente precisa. Mas infelizmente, Iracelma, como as coisas de hoje não são como antigamente. Assim como o namoro. O namoro, então o homem aparece e não trazia nem um saquinho, nada. Acho que mandou lá para dentro. Só vimos fumo. É fumo, pá.
havia nada no saco. Como é, ué? Então, como é? Ah, não, é para o quitar foi pouco e depois também... Zero. Então não devias ter anunciado. Coisas da vida, né? Vai só, não diga nada. Onde é que tu vais? Não diga nada. Depois é a história de você mostrar, apresentar a amiga ao teu amigo. Quer dizer, a tua pretendente ao amigo. E depois o amigo dava a curva na antiga e ia lá e tal, e te manchava. Mas já te aconteceu isso, João Alves? Opa, mas eu só estou a contar vivências, pá. É porque tu sabes, a nossa idade mas sinto tem aí muita uma emoção, história. uma emoção nas tuas palavras. Mas estás a perceber, são cambas que viveram isso e depois vinham ter comigo, já como mais velho, a ver se conseguia aconselhar. E como lidar com a situação. E alguns acabaram mesmo por ficar. Atenção, depois de passar a perna ao amigo. Não, mas é verdade. Tinha um que tinha com mas alguma dificuldade. Mas quem é o falso nesta? Quem é o mais falso nesta história? Não sei, não seria assim, ó, a mocinha também. Eu acho que... Mas por quê? Porque ela sabia o amigo que... ou a mocinha? Eu acho que... Espera lá, eu estou-te a cortejar. Depois o chiputo vem por trás, mancha-me a mim e tu aceitas o chiputo. Mas o Camba tem mais tempo de convivência. Ali também já é a calumba. Não há problema. É a calumba ou o grande amigo? Não, amigo aí já depois sai pancada. Sai pancada. O André sabe disso aí na região. Olha, João Alves, daqui a pouco nós voltamos. Hoje o programa está imperdível. Não, mas estamos aqui a falar do amor. O amor vence tudo. O amor vai dominar. Vai dominar o nosso encontro. O Bom Dia com Energia. Com algumas informações à mistura e tal, para atualizarmos os nossos estimados rádio ouvintes do que acontece no país e além fronteiras. Mas é o amor. É o amor. Mexe com a minha cabeça e me dê... Opa, não, mas... Já, bom dia, com energia. Vamos embora. E nós aqui vamos seguir olhando para a atualidade. Angola propôs esta quarta-feira a entrada em vigor de um cessar-fogo entre o governo da República Democrática do Congo e o M23 a partir das 12 horas do próximo dia 18 deste mês, após consulta às partes interessadas. Segundo um comunicado de imprensa da Presidência da República, Angola aguarda igualmente por um pronunciamento público da aceitação da data proposta. A proposta surge na sequência do encontro realizado na segunda-feira em Luanda entre o chefe de Estado João Lourenço, o presidente do Togo, Faure Gnassingbe, o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, e o ex-presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo. O documento esclarece ainda que, relativamente ao início da fase preparatória do diálogo intercongolês a decorrer em Luanda, o anúncio será feito oportunamente. E retomou nesta quarta-feira o julgamento do caso AGT, depois de 8 dias de suspensão do processo que envolve 36 arguidos. Na sessão, a defesa contestou a acusação feita pelo Ministério Público dos crimes que pesam sobre os seus constituintes e afirma que não há provas dos crimes e que pode gerar nulidade. Após o braço de ferro entre a defesa e o tribunal, retomou a sessão de julgamento do caso AGT, que decorre na 7ª secção dos crimes comuns do Tribunal da Comarca de Luanda, cujas as audiências decorrem numa das salas do Tribunal Supremo por oferecer melhores condições de acomodação. Todavia, a sessão conta com um novo rosto. Trata-se do meritíssimo juiz de direito Biscay Kassoma, uma vez que o anterior juiz-presidente da causa, José Lando, pediu substituição, alegando motivações de saúde. Deram-nos apenas 8 dias úteis para consultar o processo aqui mesmo. Criaram-nos as melhores condições para a consulta. Aliás, aquilo foi mais que uma consulta, foi mesmo uma espécie de processo à confiança, só não levado ao nosso escritório, porque éramos também 30 e tal advogados, não era possível cada um levar um processo daquele com 44 volumes e 6 anexos. Portanto, o Tribunal criou condições ótimas aqui neste Tribunal Supremo, onde nos foi permitido, inclusivamente, tirar fotocópias das peças que nós achávamos pertinentes para a defesa dos nossos constituintes. A defesa já tem um olhar atento para uma possível absolvição dos seus constituintes, referindo que as provas são insuficientes para justificar a condenação dos arguidos. Dentre eles fala-se de acesso legítimo do sistema informático da AGT, fala-se de branqueamento de capitais, fala-se de participação em negócio, fala-se também
crimes como enriquecimento. E então a defesa tudo está a fazer para que efetivamente afaste estas acusações, que são muito pesadas. As nulidades que nós estamos a levantar têm que ver com a acusação no geral e também depois corroboradas pela pronúncia. No geral, o que a acusação não faz é descrever a forma como os arguidos praticaram os crimes. Nem como, nem quando, nem onde. O que é muito genérico. Portanto, a lei proíbe, estou-me a referir ao artigo 329 do Código de Processo Penal, portanto, proíbe que a acusação seja genérica. Portanto, a acusação tem de pormenorizar, tem de descrever de forma concreta o modo, o como, onde, ou seja, as circunstâncias concretas em que o arguido praticou os crimes de que vem acusado. Portanto, isso não consta da acusação. Ora, o facto de a acusação omitir este formalismo, isso por si só gera a nulidade da acusação. Pela prova que já vimos nos autos, nitidamente vê-se que ela é insuficiente para justificar uma condenação dos arguidos. E se condenem aqueles que foram considerados culpados, mas também se absolvem aqueles que foram considerados inocentes. Entre as questões levantadas pelos advogados estão o excesso de prisão preventiva, o horário que leva ao julgamento, bem como o impedimento do representante do Ministério Público, Edson Faria, que, no entender da defesa, é ilegal, uma vez que foi o magistrado da fase de instrução contraditória. Entretanto, os causídicos aguardam apenas pela resposta do recurso interposto no Tribunal da Relação de Luanda. Nós temos de estar até julgamento até 23 horas, o que é humanamente desaconselhável. E o que nós sugerimos ao Tribunal é que fizesse blocos de sessões, pelo menos em 4 horas, com havendo intervalo. Aliás, é isso que a lei estabelece. Os interrogatórios não podem ir para além das 4 horas. De um modo geral, há arguidos que já estão há mais de um ano em prisão preventiva. E já está em recurso, o Tribunal da Relação, quando se pronunciar, se nos der razão, o processo vai ter que voltar a estar zero. O julgamento teve início no dia 15 de janeiro deste ano, com um total de 32 testemunhas, entre os quais o PCA da AGT José Leiria. A acusação diz que os arguidos cometeram crimes de peculato, falsidade informática, acesso ilegítimo a sistemas e branqueamento de capitais, beneficiando empresas por meio de faturação falsa, redução indevida de dívidas fiscais e emissão irregular de notas. Consta ainda da acusação que os mesmos defraudaram o Estado angolano através dos reembolsos fraudulentos na AGT em mais de 100 mil milhões de kwanzas. Angola e a República Democrática do Congo pretendem reforçar a segurança na fronteira comum. O assunto consta na agenda da reunião bilateral entre os Ministérios do Interior de Angola e do Interior e Segurança da República Democrática do Congo, que Luanda acolhe. A decorrer durante 2 dias, a reunião ministerial foi antecedida de um encontro de peritos que, à porta fechada, analisaram os documentos a serem submetidos aos ministros do interior dos 2 países. Na abertura dos trabalhos, o comandante-geral da Polícia Nacional de Angola, comissário-geral Francisco Monteiro Ribas da Silva, admitiu a necessidade de ser reforçada a gestão da fronteira comum entre as partes. O reforço da gestão conjunta da fronteira comum assume um caráter eminentemente estratégico que visa a preservação da soberania, o fortalecimento da segurança interna, a proteção das populações fronteiriças, bem como a gestão eficaz, eficiente, humanas, ordenada nos fluxos migratórios, comerciais, sociais e o combate coordenado à criminalidade fronteiriça e outras infrações conexas. O comissário-chefe Francisco Ribas defendeu uma cooperação bilateral que deverá passar pela redefinição da fronteira comum, pela formação dos efetivos das 2 polícias e pela imigração segura. Impõe-se uma cooperação sólida, permanente e sustentável, assente no patrulhamento conjunto, na harmonização de procedimentos operacionais, na redefinição e clarificação dos marcos fronteiriços,
da formação contínua dos efetivos, bem como na partilha de tecnologias, informação e mecanismos de investigação criminal, com vista à redução da porosidade fronteiriça, a prevenção eficaz da criminalidade transnacional e a promoção de uma imigração econômica segura. Por seu turno, o comissário-geral da Polícia Nacional Congolesa, Benjamin Alonga Boni Bangariço, referiu que a realização da reunião é a concretização da vontade dos presidentes de Angola e da República Democrática do Congo. Começar por agradecer, por questões de tempo, a Vossa Excelência, Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República, e o Presidente Tshisekedi, o Presidente da República Democrática do Congo, os esforços dedicados para que este reencontro se realizasse e que nós estejéssemos todos encontrados. Tudo foi desbloqueado em função dos esforços estipulados pelos esforços estabelecidos pelos 12 Estados, 12 países. Angola e a República Democrática do Congo optaram por criar uma comissão mista permanente de defesa e segurança, sendo que por este facto vão assinar nos próximos dias um acordo relativo à constituição deste órgão. E no âmbito do programa Diálogo União Europeia-Angola, a província de Benguela acolhe o primeiro seminário internacional sobre concessões rodoviárias que decorre na cidade ferroportuária do Lubito. O certame tem como tema central o contexto das concessões rodoviárias em Angola, boas práticas e estratégias internacionais e regionais. Trata-se do primeiro evento onde estão a ser discutidas as possibilidades de olhar para o setor rodoviário como mola impulsionadora para o desenvolvimento do país através das concessões rodoviárias. No ato de abertura, o Ministro das Obras Públicas apresentou alguns dos objetivos do certame. A realização deste ato demonstra o interesse de Angola para mobilizar o financiamento privado para as infraestruturas públicas, reduzir a pressão sobre os recursos financeiros do Estado previsto no Orçamento Geral do Estado, garantir a eficiência e a manutenção das infraestruturas, acelerar a implementação de projetos estruturantes neste domínio público. Na sequência, Carlos Alberto anunciou a construção de infraestruturas rodoviárias que irão impactar na economia do país, com destaque para o corredor do Lubito. O governo de Angola, com o apoio de um importante parceiro internacional, a CRBC, teve já início a realização de estudos e projetos para a construção da futura Autoestrada Norte-Sul, um eixo estratégico que ligará o nosso país do norte ao sul, potenciando a integração regional e constituindo-se num corredor rodoviário que assegura a ligação com a República Democrática do Congo e com a República da Namíbia. E ainda conecta a República da Zâmbia através do corredor do Lubito e a integração na Rota Transafricana número 3, que liga o norte ao sul de África. Para o governador Manuel Nunes Júnior, as estradas constituem, sem sombras de dúvida, o fator de desenvolvimento do país durante o seu discurso na qualidade de anfitrião. Investir nas estradas é investir no comércio, na agricultura, no turismo, na indústria e, sobretudo, na melhoria das condições de vida das nossas populações. Por isso, acolher este seminário aqui no Lubito não é apenas simbólico, é também um sinal claro do compromisso do Estado angolano com o desenvolvimento equilibrado do território e com a integração regional. A reflexão em torno das concessões rodoviárias é uma iniciativa entre o Instituto de Estradas de Angola e a Infraestruturas de Portugal,
que há muito tem contribuído no setor rodoviário através da construção de estradas. Angola está num momento de pensar os seus eixos rodoviários. Acabámos de ouvir o Sr. Ministro dos Transportes a anunciar uma autoestrada do norte ao sul de Angola. Por isso, este é o momento de pensar estes assuntos, pensar na sua visão estratégica e pensar um modelo de financiamento e de construção e depois de exploração destes eixos. Durante os 2 dias, os participantes, a par dos temas selecionados em discussão no Salão Nobre da Administração Municipal de Lobito, irão visitar algumas infraestruturas técnicas de desenvolvimento do corredor de Lobito. O tempo de manhã Girassol, começamos em Luanda, que tem previsão de um dia com nuvens e sol. E quanto às temperaturas para hoje, 25 graus de mínima, a máxima de 32, umidade do ar de 68%. Em Cabinda, a previsão é de um dia com algumas trovoadas. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima 31, umidade do ar 84%. Intervalo. Já estamos de volta e vamos regressar à rua para termos o movimento rodoviário nesta quinta-feira e estaremos novamente com o Centro Integrado de Segurança Pública. Temos no ecrã as diferentes vias e nesta segunda ronda nós já vamos a começar na Pedro de Castro Vanduna Eloy, ao pé da Igreja Simão Toco. Aqui o cenário está completamente favorável nos dois sentidos, tanto para os automobilistas que saem da zona da Vila do Gameque e seguem viagem em direção ao Quimbango, ou até mesmo vão pegar a Diolinda Rodrigues. E os que saem do Quimbango, da Diolinda Rodrigues e seguem em direção ao Benfica ou vão desviar para pegarem então a 21 de janeiro. O trânsito está completamente favorável. Recomendamos nesta altura é só deslizar, é só escorregar. O trânsito está canaua aqui na Pedro de Castro Vanduna Eloy. Vamos a um outro ponto. Continuamos a dar-lhe a ver imagens da Pedro de Castro Vanduna Eloy, agora aqui no Golfo 2, para aqueles que seguem em direção à zona da Camama. O trânsito completamente favorável, descongestionado. Aqui há a presença massiva de cidadãos nesta altura, perfilados, a aguardarem por um meio de transporte para se dirigirem então aos seus diferentes destinos, mas nunca a mobilidade rodoviária diz respeito. É favorável, recomendamos por agora. Temos mais uma via, estamos na Estrada da Zamba, ao pé do Hotel Sunset. Movimento rodoviário completamente carregado para os automobilistas que nesta altura seguem em direção ao centro da cidade, passando pelo viaduto do Zamba 2. É um anda-para anda, as coisas estão complicadas, o trânsito está duro neste sentido. E para os que saem do centro da cidade e seguem nesta altura em direção ao Benfica, passando pela Estrada da Zamba, o movimento rodoviário é favorável, recomendamos. Está favorável também o trânsito na Avenida Fidel Castro, aqui na famosa paragem da Mutamba, nos dois sentidos, tanto para aqueles que nesta altura seguem em direção ao desvio do Zango e os que saem do desvio do Zango e vão em direção ao 11 de novembro ou até mesmo ao Benfica, ou vão desviar pegando então a estrada direita da Camama. É o trânsito no manhã de Girassol, quando são 7h45 em todo o espaço nacional. Deixamos a rua e vamos seguir com a nossa rubrica Literacia Financeira. E vamos, nesta edição, à conversa com contabilista e consultor financeiro Nunes Orlando para falarmos sobre a Constituição Económica do Ordenamento Jurídico Angolano. Olá, bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Nunes, vamos falar sobre a Constituição Constituição Económica, exatamente. Se tivermos que olhar a Constituição Económica de Angola, ela é enraizada na Constituição da República. Como é que ela está estruturada? Pronto, já agora muito bom dia a todos os que estão a nos assistir. Falando sobre a Constituição Económica, nós estamos a falar propriamente daquilo que são, na verdade, os princípios fundantes baseados na Constituição sobre o ordenamento econômico angolano. Portanto, nós preparamos um material, fazer aqui uma apresentação. Para ilustrarmos, vou pedir aqui o suporte da Regi, para termos então aquilo que foi preparado para este tema.
Pronto, podemos avançar. Se nós observarmos, vamos aqui falar um pouquinho sobre o modelo jurídico do Estado liberal, para nós compreendermos até onde a Constituição da República de Angola tem como fundamento principais daquilo que é o Estado liberal, e vamos falar também sobre o modelo de economia de mercado como Estado regulador e, a posterior, caracterizar os princípios da Constituição Econômica e os princípios fundamentais do ordenamento econômico. O modelo da economia de mercado é o que predomina no nosso país. Exatamente, no nosso país. Podemos passar. Vamos ao próximo slide, por favor. Portanto, temos aqui uma apresentação clara para definir, em primeiro lugar, o que é, não é? A intervenção do Estado. Portanto, quando nós falamos de intervenção do Estado na economia, nós estamos a falar, quer na forma direta ou na forma indireta, do poder público sobre as atividades econômicas com o objetivo, quer sejam de regular, de orientar, de corrigir ou de participar no funcionamento do mercado. Portanto, vamos compreender que a participação no funcionamento do mercado, estamos a falar de uma intervenção direta, ou melhor, uma intervenção na qual o Estado vai ser observado, ou melhor, vai ser considerado como sendo um sujeito jurídico e que terá, na verdade, como intervenção na gestão. Ou melhor, aqui o Estado assume um papel de também produzir, ou de atuar na atividade produtiva, na atividade comercial e na atividade financeira. Mas acaba por também assumir um papel de regulador. Exatamente. O papel de regulador, vamos ver então aqui na intervenção indireta, onde nós vamos destrinçar aqui pelo menos 4 tipos de intervenção. Vamos falar de intervenção ordenadora, intervenção reguladora, intervenção de polícia e intervenção promocional. Portanto, a primeira intervenção, que é a intervenção ordenadora geral, aqui o Estado vai intervir com maior preocupação de garantir que o ordenamento jurídico seja equilibrado, ok? Garanta a concorrência justa, garanta a segurança jurídica e o interesse coletivo. Portanto, e aqui a função reguladora, propriamente, pode ser especial ou restritiva. Vamos ver que, afinal de contas, a forma de atuação do Estado deverá ser na base de criação de todas as condições necessárias para proteger setores que podem ser considerados sensíveis, setores que podem ser considerados estratégicos e outros setores que são de interesse público. E depois temos... Que setores são estes? Podem ser considerados sensíveis? Existem vários setores que podem ser considerados sensíveis, como, por exemplo, o setor da educação, é um setor que pode ser considerado sensível. Existem setores estratégicos, como o setor petrolífero, energético, são considerados estratégicos, onde propriamente a intervenção da atividade privada não é de grande interesse por, de alguma forma, considerar o consistir, exatamente, não ter tanto retorno e emanar aqui de um grande investimento, não é? Portanto, depois temos a intervenção de polícia e temos a intervenção promocional. A intervenção de polícia é praticamente a intervenção em que o Estado visa proibir, não é? Visa restringir, visa criar medidas que podem, na verdade, ser restritivas daquilo que é a atividade econômica privada, sempre garantindo aquilo que é, na verdade, o interesse público. E se formos olhar para este quadro da intervenção indireta do Estado na economia, na prática, tem estado a funcionar? Pronto, funciona, até porque por Constituição nós somos, na verdade, definidos como um Estado democrático de direito e, portanto, existem princípios basilares, como já falamos e que vamos falar um pouquinho mais adiante, que devem ser de todo o constituinte da forma de administração econômica, não é? Portanto, todas estas são, na verdade, cumpridas. E a intervenção promocional tem a ver com a forma como o Estado, na verdade, vai criar incentivo, vai criando políticas para promover a própria economia. Podemos passar o outro slide só para rapidamente aqui explicar também como é que se caracterizava a economia do Estado anteriormente, não é? Portanto, a intervenção do Estado na economia sempre é um fenómeno considerado histórico, quer dizer que o Estado sempre teve uma forma de atuação na economia e que de tempo em tempo vai variando apenas a intensidade e a forma ao longo do tempo, não é? Portanto, anteriormente aquilo que é o Estado de direito social, essa intervenção poderia consistir muito mais predominantemente na forma proibitiva e repressiva. Portanto, nos dias de hoje é diferente, conseguimos ver que as formas de modelos econômicos atuais contemporâneos, o Estado tem aqui, na verdade, uma intervenção de tal forma que preocupa-se muito mais em dar incentivo a comportamentos positivos por parte daquilo que são os agentes privados. E que venham contribuir para o crescimento da própria economia. Da própria economia. Portanto, é muito interessante que nós falamos sobre isso, porque a forma ou o posicionamento do próprio Estado perante a ordem econômica deverá também, de alguma forma, constituir um elemento relevante na sua própria credibilidade financeira, não é? A forma como o Estado vai, na verdade, ter a capacidade de endividamento,
o risco da própria soberania passa necessariamente pela apresentação jurídica daquilo que é o modelo econômico que cada Estado deve adotar. Podemos passar, vamos falar então um pouquinho sobre... O próximo slide, por favor. Vamos falar um pouquinho sobre o modelo de intervenção do Estado liberal, para nós encontrarmos o fundamento constitucional. Por favor, o suporte da regia, precisamos do próximo slide. Exatamente, pronto. Característica do Estado liberal. O que é um Estado, o que é um modelo jurídico liberal? Portanto, um Estado jurídico liberal assenta-se necessariamente em duas características. A primeira característica é que deve haver a separação absoluta entre o direito público e o direito privado. Ou melhor, cada um dessas esferas do direito tem a sua aplicação perfeita diferenciada, não é a sua forma de atuação. E qual é a forma de atuação? Pronto, a forma de atuação, vamos já ver mais à frente, só para dizer que a segunda característica do Estado liberal é o predomínio da autonomia da vontade privada na esfera econômica. E, portanto, quando nós falamos de sistema econômico capitalista liberal, nós conseguimos, então, resumidamente dizer que aqui não há intervenção do Estado na economia, a liberdade de iniciativa econômica privada é em todos os setores, o mercado é autossuficiente e soluciona todos os problemas com que se depara. Portanto, existem aqui princípios que são considerados de um Estado liberal e que a nossa Constituição, na verdade, prevalece esses princípios, pese embora nós somos uma economia de mercado, e vamos encontrar então mais à frente como é que é feito o arranjo dentro daquilo que é a economia de mercado, adotando os princípios do modelo jurídico liberal. Podemos passar para frente, por favor? 2 slides, pode passar também. Pode passar, vamos ao próximo. Ok, resumidamente aquilo que nós falamos, a manifestação econômica do Estado liberal consiste na livre iniciativa, na liberdade contratual e na liberdade de mercado. Podemos passar também. E depois temos então aqui o modelo de economia de mercado. Primeiro, definir o que é um modelo de economia de mercado. Um modelo de economia de mercado é tido como sendo um sistema em que a produção, a distribuição e os preços dos bens e serviços são determinados principalmente pelas forças de mercado. As forças de mercado, estamos a falar da procura e da oferta, não é? Portanto, com predomínio sempre daquilo que é iniciativa privada, mas sobre regulação do Estado. Portanto, é aqui onde está a diferença entre o modelo liberal e o modelo de economia de mercado. Aqui deverá haver não só a iniciativa privada e a liberdade econômica, mas também deverá haver a regulação por parte do Estado. Há muitas divergências entre esses dois modelos económicos. Pronto, não há muita divergência, porque, na verdade, o modelo de economia... Mas eu falo entre as pessoas. Alguns vozes da nossa sociedade defendem um modelo que é o liberal, que nós temos, o liberal. Sim. Não, o que nós temos é o de mercado, certo. E outros defendem o liberal. Pronto, o modelo liberal, podemos dizer que na prática já não se verifica totalmente, não é? Portanto, não se verifica totalmente porque... para aquilo que é um sistema, um modelo econômico, um ordenamento econômico moderno ou contemporâneo, há mesmo a necessidade de que exista uma intervenção por parte do Estado. Portanto, e nós vamos ver aqui então a intervenção jurídico-administrativa do Estado na economia e a preservação do mercado como mecanismo de coordenação. Portanto, aqui centramos o mercado como sendo um mecanismo de coordenação, mas a forma jurídica administrativa do próprio Estado de intervir deverá ser a realidade da intervenção do poder público na esfera da atividade econômica através da norma jurídica e através do ato administrativo. Portanto, queremos aqui dizer que, com base na explicação anterior daquilo que é o Estado liberal, descarta-se a possibilidade, na verdade, da atividade econômica privada ser o critério da legitimidade da decisão econômica. Quer dizer que não basta apenas que os mercados sejam livres do ponto de vista daquilo que é, na verdade, a economia privada, não é? Portanto, das decisões privadas, mas, assim sendo, surge aqui a intenção da ordem econômica ser centrada em alternativa como mercado, como um instrumento de regulação da decisão econômica, mas através da regulação de normas jurídicas e do ato administrativo. Podemos passar também, vamos ver um pouco mais à frente, como é que se viabiliza, na verdade, o mercado na economia moderna. Na economia moderna, como é que nós vamos fazer a viabilização do mercado? Portanto, a intervenção pública na economia pretende mais das vezes chegar ao correto funcionamento do mercado. E, portanto, o mercado e a atividade não podem ser considerados sinónimos. E pelo facto de não serem considerados sinónimos, esse acerto para a compreensão clara dos objetivos na moderna intervenção estadual da economia, é necessário surgir aí o Estado para intervir, para fomentar, para corrigir
para controlar e conformar o funcionamento espontâneo daquilo que são as decisões econômica privada. É o que temos estado a acompanhar ultimamente, as medidas adotadas pelo Executivo para melhorar o setor económico, como a questão da melhoria do ambiente de negócios. Claramente. Portanto, agora para terminar, vamos ver então as bases daquilo que são a Constituição Econômica. Por favor, pode avançar. O próximo slide. Pode avançar, vamos já diretamente para a Constituição Econômica, mais uma vez. O próximo slide. Ok, prontos. Agora, para nós falarmos daquilo que é a Constituição Econômica no ordenamento jurídico angolano, nós aqui vamos destrinçar em duas partes, em sentido material e em sentido formal. Quando nós estamos em sentido material, a Constituição Econômica deve ser compreendido como sendo um conjunto de normas e princípios constitucionais relativos à organização, o funcionamento da economia, isto é, a ordem constitucional da economia. E no sentido formal, a Constituição Econômica constitui a parte econômica da Constituição do Estado, onde se estabelecem as liberdades, os direitos e os deveres, as responsabilidades dos indivíduos, das pessoas coletivas e do próprio Estado no exercício da sua atividade. Portanto, nesse contexto, nós estamos aqui a querer afirmar que a Constituição assume a forma conformadora de toda a ordem jurídica econômica, servindo de fundamento e delimita a legislação ordinária. Portanto, podemos passar e vamos ver então quais são os artigos ou quais são aqui os princípios constitucionais. Por favor, mais uma vez o slide para nós vermos. Nós vamos ver então que no contexto da Constituição de Angola de 2010, portanto, existem fundamentos liberais, tal como nós fizemos aqui menção primeiro do modelo liberal, como é o ideário daquilo que é o econômico liberal. Portanto, quais são esses fundamentos? São os princípios fundamentais que assentam-se na base de uma sociedade capitalista liberal, como sendo a defesa da propriedade privada, como sendo a defesa da liberdade econômica. Portanto, isto quer dizer que, resumidamente, a Constituição defende a liberdade, defende a segurança e defende a propriedade. E nós vamos ver isso fundamentado nos artigos 2º, 4º, 11º, 14º, 15º, 16º, 29º, 37º, 38º e 42, 49, 50, 51, 89 da Constituição. Portanto, só para ser mais pragmático, podemos passar para explicar cada um destes artigos, qual é o fundamento não que a vamos Constituição conseguir traz. explicar todos, não vamos conseguir explicar todos, porque o tempo não permite. Exatamente. Vamos tentar ser cirúrgicos também na nossa explicação, porque já estamos a ficar sem tempo. Vamos pedir então a Regi para avançarmos para o próximo artigo, para então concluirmos o primeiro artigo, e penso que é o mais... O nosso tema. Exatamente. Penso que o mais importante é olharmos para aquilo que é o Estado Democrático de Direito. Portanto, a Constituição de Angola defende que nós somos um Estado democrático de direito, que estamos primados na Constituição, na lei e na separação de poderes. Portanto, qual é o interesse disto como Constituição da base econômica? Está na garantia da própria prevalência da lei, não é? Portanto, a atuação do Estado nas relações sociais, sendo um dos principais elementos estruturantes da economia capitalista, na medida em que confere a confiança e a certeza à iniciativa econômica privada. Portanto, depois vamos ver o exercício do poder político, mas vamos passar porque estamos sem tempo, quero ver o próximo. Temos aqui então um outro artigo muito importante, o artigo 14º, que fala sobre a propriedade privada e a livre iniciativa econômica. Portanto, este princípio define aquilo que é a estrutura capitalista do próprio sistema econômico angolano, que é baseado na propriedade privada e na livre iniciativa, como regra. Portanto, deve-se ter em conta que, por razões históricas, a economia angolana é fortemente marcada pela presença de empresas públicas, o que significa que aqui não só a iniciativa privada, mas também existe a participação do Estado, na forma de figura de empresa pública que concorrem juntamente com os privados porque detêm autonomia administrativa e financeira. Uma situação que vai ficando para trás porque agora também observamos a entrada de vários investidores privados e também o apelo do próprio Presidente da República, não é? A convidar vários investidores a explorarem o mercado angolano. É de resto um tema que não se esgota num encontro como este. Certamente haverão oportunidades para darmos sequência e olharmos para outros pontos. Nunes Orlando, vou agradecer a sua presença nesta edição de Manhã Girassol e contamos consigo numa outra oportunidade. Muito obrigado. E nós aqui vamos seguir agora com contas e números de economia do dia. A economia que comanda as nossas vidas.
Os contribuintes singulares em Angola vão passar a declarar a globalidade dos seus rendimentos e figurar na lista de grandes contribuintes empresariais. A medida acontece no âmbito da atual reforma do sistema fiscal no país, segundo afirmou nesta terça-feira o presidente do Conselho de Administração Geral Tributária, José Leiria. O responsável, que falava em Luanda no ato de abertura da conferência Outlook Fiscal 2026, referiu que o governo angolano entregou à Assembleia Nacional o pacote legislativo para a reforma dos rendimentos, a proposta do Código de Imposto sobre Rendimentos das Pessoas Coletivas, IRPC, e o Código de Imposto sobre Rendimentos das Pessoas Singulares, IRPS. De acordo com José Leiria, na lógica em que o diploma está entregue para a discussão a nível da Assembleia Nacional, vai trazer obrigações crescidas às pessoas singulares, pois serão chamadas a declarar a totalidade dos seus rendimentos. Angola tem um novo complexo industrial integrado dedicado à refinação, transformação e embalamento de óleo vegetal, gorduras e ingredientes alimentares. A unidade industrial, localizada no município do Ojienda, em Luanda, tem capacidade para produzir até 110 mil toneladas por ano e vai contribuir para o reforço da produção local e a redução das importações. Denominada Rafinol, a indústria está em funcionamento desde setembro de 2025 e tem inauguração oficial prevista para o final de fevereiro. Ocupa uma área de cerca de 50 mil metros quadrados e emprega 400 trabalhadores diretos, dos quais 95% são angolanos, além de cerca de 2 mil empregos indiretos. Do total de 5.900 projetos financiados pelo Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, FADA, 25% está em incumprimento nos reembolsos de crédito, avançou a presidente do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, Felisbela Francisco. A responsável associa o incumprimento no pagamento pontual de crédito às limitações de boa parte dos agricultores. Porém, apesar disso, a responsável apela a que se devolvam os créditos de modo a permitir que a sua instituição conceda a outros produtores. Com a abertura de agências regionais, Felisbela Francisco assegura o acompanhamento para a reestruturação dos financiamentos em incumprimento. Atualmente, a instituição tem uma carteira de crédito avaliada em mais de 54 mil milhões de kwanzas. O grupo empresarial Sino Horde vai investir 1,5 mil milhões de kwanzas para implantar nos próximos meses um parque agroindustrial na província do Kwanza Sul. A iniciativa será instalada numa área de 100 mil hectares no município do Mucende. Os investidores foram recebidos recentemente pelo governador provincial do Kwanza Sul, Narciso Benedito, a quem apresentaram os aspectos técnicos do projeto. O administrador executivo da Sino Horde, Vivaldo Ramos, justifica o investimento no Kwanza Sul com o potencial hídrico no rio Kwanza e proximidade com a hidroelétrica de Kapanda, em Malange, além das vias de comunicação. O projeto prevê produzir matéria-prima como cana-de-açúcar, mandioca e milho em 800 hectares e instalação de fábricas num espaço de 20 mil hectares. Acontece no dia 27 deste mês, no município de Talatona, em Luanda, a palestra empresarial gratuita sobre encerramento de contas em Angola. O consultor de finanças e contabilidade, Ricardo Fernandes, preletor no evento, irá abordar temas cruciais como o encerramento de contas, erros que podem resultar em multas, correções fiscais e problemas com a AGT. Em comunicado enviado à rede Girassol, Ricardo Fernandes afirmou que o encerramento de contas em segurança é fundamental para evitar riscos fiscais e garantir a conformidade com as leis angolanas. No documento, a organização não cita o número limite de participantes que pretende receber, mas sublinha que o acesso é gratuito. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta quarta-feira em alta. O Brent, referência para as exportações angolanas, foi negociado no mercado internacional aos $69 por barril,
mais $2 do valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue $8 acima do valor estimado no Orçamento Geral do Estado angolano 2026. Noutras commodities, às 15 horas desta quarta-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $428, mais $1 do valor negociado no último fecho, 391 mil kwanzas ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.683, menos $35 do valor negociado na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $5.074, mais $21 do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $600, mais $15 do valor negociado na última sessão. Seguimos com outras que fazem a atualidade. A procura por formação profissional continua em alta, um pouco por todo o país. Responsáveis de alguns centros de formação ouvidos pela Girassol em Luanda afirmam que a tendência é dar respostas à escassez da oferta de trabalho no mercado e à necessidade de soluções alternativas para o alto emprego. Informática e pastelaria destacam-se entre os cursos mais procurados. A procura por cursos profissionais não para de aumentar no país, seja em época de aulas ou em épocas de férias. Os jovens estão sempre à procura por cursos que lhes proporcionem as melhores condições de emprego ou de empreender. A escolha é pela oportunidade, de estar inserida no mercado de trabalho. Temos a abertura do novo aeroporto, que abre portas para nós, os jovens com sonhos de estarmos inseridos no mercado de trabalho. Então, de certeza que lá haverá espaço para nós que estamos no centro. Os cursos mais procurados vão desde informática, assistência a passageiros e assistência a aviões, que, na visão do CEO de um dos centros de formação, Pedro Neto, são as profissões mais bem pagas e com mais regalias. Na verdade, o mais procurado é o curso de assistência a passageiros, ok? E a maior parte do pessoal são as meninas que maior procuram este curso. Cá em Angola só temos duas escolas de formação. É o Cefotá, que estamos aqui na entrada do Zango 8000, e a outra que está ali no Benesses, por exemplo, os funcionários que trabalham nas companhias aéreas têm outros bónus, têm bilhetes de passagem gratuito, não é? Essas são mais as grandes vantagens. Apesar de pouco falada, a aeronáutica vem ganhando espaço no mercado, principalmente entre as raparigas. Denise vê na formação de assistência a passageiros a realização de um sonho. Eu sempre quis fazer essa formação e o meu pai solicitou ao centro de formação e comecei a fazer a formação. O curso está a ser interessante, muito bom, até porque temos um excelente formador. Estou a conseguir me adaptar muito bem aos conteúdos e está a ser muito bom. Já Lesia Rocha está a fazer enfermagem no ensino médio e conta que decidiu fazer o curso profissional de assistência a passageiros por curiosidade, mas atualmente pensa em dar sequência na faculdade. Eu estou a fazer assistência aos check-in e pronto. De frente do meu curso que eu estou a fazer, estou a gostar muito da experiência. Uma experiência boa, tive uma curiosidade, a minha mãe incentivou-me, apoiou-me num curso em que estou a fazer agora. Está a ser uma experiência boa. O Centro de Formação recebe anualmente mais de 100 alunos e este ano prevê aumentar a oferta. Por isso, deixa um apelo às autoridades. O país precisa desses formandos. O novo aeroporto é um gigante adormecido. Portanto, o governo tem um projeto para o turismo, não é? Eu vou pedir, na verdade, aproveitar os amigos da Girassol, ao Sr. Secretário de Estado da Aviação, não é? O Comandante de Carreira, ao Sr. Ministro dos Transportes, a possibilidade de fazer essa abertura dentro do mercado aeronáutico.
principalmente até como companhia de bandeira. O Centro de Formação existe desde 2019 e já formou mais de 1.000 alunos. Vamos voltar a olhar para o tempo. Começamos em Benguela, terra das acácias rubras, que tem previsão de um dia parcialmente soalheiro. E quanto às temperaturas, para hoje, 23 de mínima, 30 de máxima. Umidade do ar, 72%. No Ambo, a previsão é de um dia com nuvens, passando a períodos do sol. E as temperaturas vão oscilar entre 14 graus de mínima, 26 de máxima. Umidade do ar, 71%. Eu regresso a seguir ao intervalo, é curto. Até já. E já estamos de volta para mais um bloco do Manhã Girassol. Vamos começar marcando presença pela segunda vez. A Girassol FM, por lá nós somos aguardados pelo João Alves e também os radiovídeos. Olá, João Alves, estamos de volta. É verdade, já. Bom dia. Bom dia com a energia, mais uma vez, ao Iracelma Arnaldo e os seus estimados telespectadores. Estou a conversa com o tio Castro, do Jacaré. Do bairro Jacaré, tio Castro, muito bom dia. Bom dia, mana Iracelma, Arnaldo, bom dia para toda a equipa da Girassol. Ai, obrigada, tio Castro, sempre bem disposto e certamente a aduzir também a sua opinião sobre o tema de hoje, não é, João Alves? Pois, eu ainda nem passei a mensagem para o tio ainda Castro não? a propósito. Opa, mas o tio Castro, como nos acompanha logo ao princípio do programa, acredito que está por dentro, não é isso, tio Castro? Eu estou por dentro, mesmo outro que contou a história de que depois foi embaiado. Galhetado, rapaz. Viu Adão Isaac, ouvi muitas histórias. Muito bem. E então, qual é a tua, está a acompanhar o programa desde o início mesmo. Desde o início, mana Iracelma. E dizer que o tema é muito pertinente e comparando já o namoro de ontem e de hoje em dia, há muita diferença, na verdade. Porque agora, apesar que existem boas pessoas com os compromissos certos, mas também há muitas daquelas que o interesse está mais em frente, estás a ver? Agora, no passado não era assim. No passado as pessoas amavam, mas amavam mesmo. O sentimento era puro. Da minha vida. É mesmo aquele amor, aquele sentimento do coração. Mas agora uns é passivo. Mas, tio Castro, desculpe só. Quando falamos em interesses no namoro de hoje, é só para as mulheres ou também para com os homens? Bem, isso é vice-versa, Mano João. Também há homens interesseiros, afinal, será? Sim. Eu não descarto isso, Mano João. E não são poucos. Olha, Iracelma, não são poucos. Sim, mas agora, na sua maioria mesmo, já nas nossas, principalmente as nossas meninas de hoje, nós no passado, até nas aldeias, as pessoas olhavam pelas famílias. Eu, por exemplo, para ter a minha Albertina, Ernesto José, quando a situação chegou ao meu falecido pai, o pai, ele ia conversar com a mãe abertamente, eu escutar, olha, esse mesmo já que agora foi bater a porta da casa do meu irmão Carlos, então ali mesmo, nós até a próxima semana temos que ir lá. Opa! Já para ele ficar calmo, porque estou a ver que ele está muito apressado, então vale a pena mesmo já ter mulher do que ele estar ali, porque amanhã filho do fulano, passou ali, filho do fulano, não. Ele mesmo já que escolheu ter mulher, então na casa do Carlos está certo. Porque as pessoas olhavam pelas famílias, assim. Agora aqui já a maneira certa é diferente. aqui até se a filha vir mesmo, não, esse é assim. Ele até usa o termo de amigo, mas você já sabe. Se interromper ainda, amanhã você é que vai arder com as consequências. Aqui assim, as escolhas, a filha que escolhe ou o filho que tem a sua escolha. Pois, antigamente havia... Não estavam a intervir nas relações. Pois, tio Castro, mesmo que estivesses num outro ponto, antigamente mandava-se a fotografia da menina, não é? Para aquela família, e a família olhava e tal. Às vezes até ainda bebê já estava ocupado, Iracelma. Era assim. Sim, mas nas aldeias era assim. Já ela é bebê, é menina. Olhamos já assim, não, essa aqui já é mulher. É a futura esposa do Joãozinho. Do Joãozinho. Era assim, antigamente.
E uns acabavam de ficar mesmo juntos. Sim, ficavam. Muito bem. Mas depois veio a era moderna, Iracema, então as coisas começaram-se a mudar e estar a alterar e pá. E como mudaram. E como mudaram. E vê até onde foram parar. Pois é, tio Castro, então amanhã como é que está? Está ameno ali? O trabalho está a correr bem? Sim, o trabalho está a correr bem. Já abrimos os portões. Ok. Sim. Apanhaste aquela boleia habitual dos cambas, né? Os colegas. Certo. Os três, hoje pois. até eu estava no ponto onde se referia o Ernesto Jane. Pois, ali na reportagem habitual. E quem me leva é o meu colega, o Marcolino. O Marcolino. Um abraço ao Marcolino, né? O tio Marcolino ali também. Pois. O tio da boleia. É o tio da boleia. Mas o tio Castro tem sempre essa oportunidade, é até uma pessoa tão afável, Iracema. E então, os colegas, o tio Castro sai do bairro para o asfalto, né? Para a zona do asfalto, espera ali, tem sempre uma carona. Os colegas passam por ali, está sempre ali. E às vezes ele vê o nosso repórter. João Alves, ainda não me encontrei com o Caçoa, mas ele assim passou também aqui. Pois, o Caçoa. Um abraço para o Caçoa também. O Caçoa. É sempre assim. Tio Castro, muito obrigado então por esta presença nesta manhã, está bem? Desejo-te continuação de um bom dia com energia. Ok? Um abraço, tio Castro. Estamos juntos. Amanhã conto contigo, então. Amanhã vamos continuar a falar de amor, tio Castro. Já compraste aí o presente, não é? Já foi o tio Castro. O tio Castro já foi. Essa pergunta vai ficar assim, mas não te preocupes que a pergunta fica mesmo aqui. Era mesmo para o tio Castro. Uma coisa muito interessante, João Alves. No passado, os pais tinham uma intervenção muito forte no relacionamento dos filhos. E uma coisa que o tio Castro disse e chamou-me a atenção, quando os pais tomaram conhecimento que ele estava a andar com o filho do irmão Carlos, então a própria família do tio Castro resolveu ir ao encontro dos futuros compadres para fazerem aceros. Se está aí com o Carlos, é uma boa família, então podes ficar mesmo aí. Exatamente. Também, se fosse uma família, certeza que também não aceitariam. Castro, essa não faça isso. Os pais tinham este poder em contribuir exatamente para o relacionamento dos filhos. Olhavam para a família, não só para a rapariga, mas também para a família do rapaz. Exatamente. Ou da rapariga, atenção. Naturalmente. Era assim porquê? Porque vivíamos todos ali confinados no mesmo espaço. E até aldeias que os primos acabavam mesmo por ficar com os primos. Também. É verdade. Essas os tios com as tias. Tradições de regiões que ainda continuam aquela situação de falecendo o marido, o irmão do marido fica, vai lundular a viúva, a cunhada viúva, obrigatoriamente terá de ficar para dar continuidade à família, criar aqueles sobrinhos e fazer os outros filhos para não estragar a família, ramificação, aquela árvore. E então ficava assim. Mas eu tenho uma avó que rejeitou isto. Não concordou, não é? Não concordou. Resolveu arranjar um outro marido, não aceitou ficar com o cunhado. Essa avó é decisiva. Determinada. Mas já foi há muitos anos. A minha avó, por acaso, agora também é de feliz memória. A avó Ingrácia. Que a terra seja muito leve bem. para a avó Ingrácia. Vamos então à rua, não é? Vamos, né? O Simão está aí. O amor está no ar, mas precisamos saber como é que estão as coisas lá fora. Como é que vai o coração do nosso Simão também? O Simão tem uma responsabilidade dupla. Exatamente. Vai ter que comprar presente do dia 14 e do dia 15. Já deve ter comprado. O Simão é uma pessoa que gosta de fazer as coisas com a antecipação. Mas o Simão vai comprar mesmo só amanhã. Simão, vamos à informação sobre o trânsito, meu colega. Simão, bom dia. Bom dia, com energia. Bom dia, Iracema e também João Alves, nossos telespectadores e rádio ouvintes, claro está. Olha, o presente está a ser encomendado, obviamente o 14 e o 15 não vai passar assim em branco, com certeza que, conforme disseste, Iracema, responsabilidade acima de tudo. Então vamos ao trânsito, estamos na Avenida Hoje a Renda, ou seja, na Avenida Angola Quiloange, melhor aqui na divisória que entre o município do Sambizanga e também do Hoje a Renda, em função da nova divisão político-administrativa, para dar a ver como está o movimento rodoviário, e está fluido por esta altura o movimento rodoviário. Das viaturas estão a deixar, por exemplo, aqui a zona da refinaria de Luanda em direção até ao centro da cidade, passando, claro está, também aqui pela cadeia central de Luanda, a comarca de Luanda. Vão então descendo umas viaturas ou alguns automobilistas vão pegar, obviamente, aqui o desvio que leva até ao porto de Luanda
e também a Baía de Luanda, e outros vão, claro está, desembocar, por exemplo, até a zona da Mutamba, para então cumprirem mais uma agenda laboral, mais um dia de atividade. Por esta altura aqui está fluido o movimento rodoviário, é só deslizar, mas claro está, com a atenção redobrada, com a máxima prudência, para evitar também alguns constrangimentos e os acidentes a nível das estradas de Luanda. Pedir ao Song que mostre agora a parte de trás de quem está a descer a refinaria de Luanda, para fazer também ou mostrar a fotografia de como está o movimento rodoviário por esta altura, e vê-se também que não há constrangimento de maior. As viaturas vão então, essas sobretudo, estão a sair do município de Cacoaco, onde a coisa de 10 minutos havia um engarrafamento enorme para quem está a descer aqui a refinaria de Luanda, porque a via também está a ser requalificada, então há muito engarrafamento bem na parte de trás. Os automobilistas que ainda deverão estar presos naquele engarrafamento deverão estar a se perguntar também o que é que deve estar a passar naquele troço, mas o que está a acontecer mesmo é que a via está a ser então requalificada, o melhoramento do tapete asfáltico, para então que a fluidez do trânsito automóvel não tenha aqui os condicionamentos que normalmente nós damos a ver em outros locais onde passamos o movimento rodoviário. Quem está a subir, por exemplo, para sair até o município de Cacoaco, a vila de Cacoaco, não há problemas, não há constrangimentos de maior, também é só subir numa linda calma, está tudo canal por esta altura, como também quem está a descer então a refinaria de Luanda em direção ao porto ou também à zona da Mutamba. Então está assim o movimento rodoviário aqui na Avenida Angola Quiluange, não há problemas nenhum, é só deslizar por esta altura. É mais um ponto e vírgula e um até já. Até já, Simão João, e as imagens da Angola Quiluange. Olha, João Alves, eu cresci nesta zona, exatamente. Opa, sim, Conheço muito bem esta zona, esta localidade. Pois ontem falavas destas zonas todas, não é? E a Petrangol, por aí adiante, sim, onde citaste aí alguns nomes dos bairros. Pois então, de certeza que te vieram aí algumas lembranças, não é? Muitas boas memórias aí da zona da Angola Quiluange. Trânsito bastante fluido aí. Completamente fluido, exatamente, é só deslizar, é só escorregar nos dois sentidos. Sem problema nenhum. Se este ponto faz parte do seu percurso nesta manhã, é melhor aproveitar. Não há necessidade de procurar alternativas. Pois, e porque o Simão dizia que há um outro ponto que tem engarrafamento e que provavelmente os automobilistas não tenham a resposta do que é que se esteja a passar. Se estiver sintonizado a nós, a 102.7, a informação está aí, a estrada, zona, a via está a ser requalificada. Mas não há como ter alternativas, aí não há. O engarrafamento começa ao pé da zona da Tecnocarro e termina logo depois do portão da refinaria. E depois é só deslizar, é só escorregar, então não há alternativa. Mas passaste por lá muito recentemente, pela informação que mandas, pela informação que o Simão João acabou estás a pegar ao saber daquela zona. Exatamente. Agora consigo perceber. Muito bem. E porque hoje estás de rosa na Semana do Amor, João Alves, daqui a pouco eu volto para falarmos desta camisa. Sem problema nenhum, nós estamos aqui a continuar a receber completamente mensagens. apaixonado. A continuar a receber mensagens. Estamos a falar do dia, não é? Estamos a falar do dia. Oh, Iracelma. Arnaldo, bom dia com energia. Bom dia. Nós aqui seguimos porque temos informação para dar-lhe a ver nesta edição do Manhã Girassol de quinta-feira. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, apresentou esta quarta-feira em Luanda os planos do partido para o presente ano, que antecede às eleições gerais agendadas para 2027. Ao discursar no ato de cumprimentos de Ano Novo aos membros do partido, simpatizantes e representantes do corpo diplomático acreditado em Angola, o líder da UNITA falou dos grandes desafios que o país ainda tem por ultrapassar e dos desafios para o presente ano. O nosso país entra neste novo ciclo ainda confrontado com sérios desafios estruturais. A economia continua fragilizada, com um crescimento insuficiente para responder ao crescimento da população, ao desemprego, especialmente ao desemprego jovem, à perda do poder de compra das famílias, ao enfraquecimento da classe média e à urgente necessidade de empoderarmos a classe empresarial nacional, para que possam colocar a sua criatividade e iniciativa na recuperação e diversificação da economia. Persistem níveis alarmantes de pobreza
de insegurança alimentar e limitações no acesso à saúde e à educação e à água potável. Nós pensamos que ao Estado deve ser reservado o papel regulador e deve transferir o essencial das dinâmicas económicas à iniciativa privada. É mais do que tempo de diminuir o protagonismo do setor público na economia. É tempo de cessar a utilização de enormes quantidades de dinheiro sob a forma de financiamentos públicos para os atores amigos, com a habitual inexistência de resultados. É a altura de transferir esforços e capacidades para, através da banca, disponibilizar crédito à economia, ao surgimento de uma classe empresarial jovem, sem que os juros os asfixiem. A excessiva dependência do petróleo, a fraca diversificação económica, muitos os obstáculos. Nós sabemos que Angola tem condições para inverter o ciclo de pobreza, para inverter o ciclo de desemprego. É a altura de arregaçarmos as mangas e todos juntos fazermos Angola acontecer. O grande desafio de 2026 não é apenas económico, ele é também político e institucional. Angola precisa de restaurar plenamente a confiança nas instituições públicas. Precisa de garantir igualdade de oportunidades políticas, neutralidade do Estado, transparência na gestão da coisa pública e respeito escrupuloso pela Constituição e pelas leis. E o presidente da Aliança Evangélica de Angola manifestou total disponibilidade da Igreja para trabalhar com as instituições do Estado no combate ao vandalismo de bens públicos e ao abuso de menores. O reverendo Francisco Sebastião, que é igualmente o presidente e representante da Convenção Geral da Assembleia de Deus Pentecostal, foi um dos líderes religiosos recebidos nesta quarta-feira em audiência pela vice-presidente do MPLA, Maraquiosa. Foram 4 audiências separadas, tendo a vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, recebido primeiro o reverendo Francisco Sebastião, presidente e representante legal da Igreja Pentecostal em Angola, com quem falou sobre temas sociais, dentre eles o vandalismo de bens públicos. No entanto, o religioso, que por esta altura preside também a Aliança Evangélica em Angola, sinalizou preocupação quanto aos inúmeros casos de abusos sexuais contra menores. Francisco Sebastião assume que muitos líderes religiosos se aproveitam do seu poder para praticar abusos, o que para ele é, a todos os níveis, condenável. Em segundo lugar, nós manifestamos a inteira disposição da nossa instituição, a Assembleia de Deus Pentecostal, no combate às questões que preocupam muito a nossa nação, que são as questões da vandalização dos bens públicos. Outra questão que abordamos é a questão da violação de menores. A questão que está a nos intrigar muito, porque afinal de contas não são só pessoas comuns que estão a passar por este tipo de assuntos, está a afetar a todos. E nós manifestamos a disposição da nossa instituição, na qualidade de parceira do Estado no combate às questões negativas da sociedade. Manifestamos a nossa disposição em trabalhar juntos para que possamos encontrar tempos melhores. A direção da Igreja Bom Deus foi à sede dos camaradas para convidar a vice-presidente do MPLA para participar das celebrações dos 45 anos de existência daquela congregação. Noutro domínio, o responsável do património da Igreja disse que solicitaram a advocacia de Maraquiosa para a asfaltagem da via que liga o Quimbango à sede da Igreja. É uma questão muito candente que há muito tempo viemos clamando e é no sentido da nossa camarada vice-presidente intervencionar para ajudar a Igreja no que concerne à asfaltagem da via que liga, que dá acesso à Igreja melhor do que Quimbango até a própria Igreja, onde está aí uma distância de quase 3 quilómetros e que tem vindo, de certa forma, a apoquentar os nossos fiéis quando das chuvas, porque é uma via completamente acidentada. De advocacia a advocacia, a Igreja do Reino de Deus pediu a intervenção da número 2 do MPLA, a abertura no sentido de expandir cada vez mais o Evangelho. Nós temos hoje a necessidade de expandir o Evangelho dentro daquilo que é a comunicação.
Nós temos a nossa TV, temos a nossa rádio, mas que precisa ser expandido, que precisa ser consolidado. Mostramos essa preocupação no sentido de haver uma advocacia dentro daquilo que o Estado pode fazer, no sentido de fazermos a mensagem chegar àquelas pessoas que mais precisam. Por sua vez, o líder da Igreja Evangélica em Luanda, reverendo Ovidio Chiseng, foi informar a vice-presidente do MPLA sobre a preparação do jubileu da Igreja em Luanda a ser celebrado no próximo ano. Luanda vai celebrar um grande evento em 2027 e é bom que as autoridades administrativas do país, sabemos que o MPLA é o partido que governa Angola, então era preciso dar a conhecer a nossa agenda do jubileu. Nós vamos receber muitas entidades de Angola e não só para a celebração do jubileu. Vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, recebeu esta quarta-feira líderes de diferentes denominações religiosas em Angola. E o primeiro secretário do MPLA em Luanda trabalhou nesta quarta-feira no município de Cacoaco. A jornada visou essencialmente constatar a dinâmica de funcionamento dos comitês de ação do partido. Com o objetivo de aprovisionar o funcionamento dos CAPs no município de Cacoaco, o primeiro secretário do MPLA em Luanda, Luís Nunes, dirigiu-se àquela circunscrição para constatar em loco a organização das estruturas no município. Estamos preocupados, temos um grande desafio que é vencermos as eleições de 2027. Temos que ter um partido coeso, unido, acima de tudo bem organizado, disciplinado, para nós conseguirmos os objetivos que nós pretendemos. O dirigente disse que Cacoaco, em termos de organização, está bem e que o objetivo é vencer as próximas eleições. Nos encontros que nós fizemos com alguns CAPs, com alguns militantes de alguns CAPs, nós estamos a fechar hoje uma atividade que nos dá a percepção de quantos somos e onde nós estamos, né? Com isso planificarmos o nosso futuro. E eu estou convencido que com todos os militantes de mãos dadas de Luanda, que nós vamos resgatar Luanda. Luanda é do MPLA, sempre foi, portanto não pode estar em mãos alheias. O administrador de Cacoaco, Fernando Francisco João, diz que o município está saudável e com os militantes coesos na luta para o desenvolvimento do município. Hoje, no quadro de um programa específico do Comitê Provincial do Partido em Luanda, desenvolveu um intenso trabalho no município, desde a recepção no Comitê Municipal, visita dos comitês de ação do partido, bem como a interação com os militantes na base. E que culminou agora com a reunião da Comissão Executiva, onde podemos fazer o balanço do trabalho político partidário a nível do município de Cacoaco. Vem em 2027 e todo esse esforço estamos a fazer, esse trabalho todo é mesmo para preparar o MPLA, para preparar o município de Cacoaco para os desafios do presente e do futuro. E vamos voltar a olhar para as primeiras páginas dos jornais. E começamos com as manchetes do Jornal Diário de Notícias em Portugal, que escreve: mau tempo, dique rebenta no Mondego. 3.000 pessoas retiradas das casas em Coimbra. Suspeitas de corrupção, o Ministério Público investiga ex-secretário de Estado da Defesa há 2 anos e meio. Agora na primeira página do Folha de São Paulo, no Brasil. Toffoli diz que recebeu pagamento por ser sócio de empresa de resort. Ministro dá explicação após Polícia Federal começar a apurar repasses. Negócio foi vendido para fundo ligado ao Macer. Ainda na primeira página do Folha de São Paulo, a tiradora mata mãe e irmão em casa e mais 6 em escola, no Canadá. Na primeira página do jornal La Vanguardia, em Espanha, um alerta de vento forte para hoje volta a paralisar a Catalunha.
A Generalitat suspende aulas e serviços de saúde não urgentes e recomenda evitar deslocamentos diante da previsão de rajadas de 100 km por hora. A bola, o jornal desportivo, estampa Max no radar da Juventus. Escardino do Sporting dá nas vistas pela Europa. Benfica, Bajanqui, à beira da renovação. Internacional, Real Madrid e UEFA acabam com Superliga. Vamos voltar a olhar para o tempo pela última vez nesta edição do Manhã Girassol e começamos no Lubango, que tem previsão de um dia com alguns aguaceiros e as temperaturas vão oscilar entre 14 graus de mínima, 23 de máxima e a umidade do ar 74%. No Luena, a previsão é de um dia com nuvens e sol e quanto às temperaturas, 18 graus de mínima, 29 de máxima, umidade do ar 65%. Estamos a fazer o último intervalo nesta edição, é curto e quando regressarmos, vamos falar sobre o desporto. Até já. E já estamos de volta e vamos ter o desporto no Manhã Girassol. E é com Manuel da Cruz. Manuel, muito bom dia. Promessa é dívida. Estás de volta para apresentar-nos as últimas que marcam o apaixonante mundo dos desportos nesta quinta-feira. Exatamente. Bom dia, Iracelma. Bom dia à vasta audiência que nos acompanha neste momento. Com o melhor do futebol nacional, o Bravos do Maquê, que depois da morte do seu presidente recebeu e venceu mais um jogo do Campeonato Nacional, 3-1 diante do Desportivo da Lunda Sul. Tiveram que honrar a memória de Manuel Kitadika Docas e o melhor do futebol internacional com a Liga Inglesa. City venceu 3-1 Fulham, Liverpool venceu 1 sem resposta o Sunderland e também o Aston Villa que derrotou o Brighton. O tempo urge. Vamos às notícias uma a uma aqui no Manhã Girassol. Muito bem, começamos com a Liga Unitel Girabola 2025-2026. O Bravos do Maqui ascendeu à 4ª posição da Liga Unitel Girabola com 23 pontos, após derrotar o Desportivo da Lunda Sul por 3-1, em duelo referente ao encerramento da 14ª jornada do Campeonato Nacional. A partida teve como palco o estádio Jonas Kufuna Mundo Nduleno, na cidade do Luena, capital do Mochico. A equipa das Chanas do Leste dedicou o triunfo ao seu malogrando presidente Manuel Kitadika Docas, que morreu na semana passada. O Bravos do Maqui subiu para o 4º posto com 23 pontos, enquanto o Desportivo da Lunda Sul é 7º com 20. O Pedro de Luanda comanda o campeonato com 36, o de Agosto é 2º com 30, ao passo que o Ilhete de Benguela é 3º classificado com 29 pontos. Ainda do futebol nacional, o Gelson Futebol Clube projeta a recepção ao Bravos do Maqui para a 15ª ronda do Campeonato Nacional. A formação do Quilamba-Quiache vai a jogo com pensamento nos 3 pontos. A formação do Quilamba-Quiache encerra a primeira volta da Liga Unitel Girabola no domingo, quando receber o Bravos do Maqui do Mochico. Na lanterna vermelha do campeonato com 7 pontos, o Gelson Futebol Clube pisou o relevado do mítico Estádio Nacional da Cidadela para projetar a partida diante dos militares da região leste. Sabemos nós que estamos num momento muito difícil, visando naquilo que é a nossa classificação. E nós, todos os jogos que nós fizemos hoje em dia, consideramos como se fosse uma autêntica final, para com que nós possamos assim só sair da posição onde nos encontramos. Nós, o jogo com o Bravos do Maqui, nós esperamos um jogo muito difícil, né? Sabemos que o Bravos do Maqui é uma equipa muito difícil, uma equipa muito aguerrida, uma equipa bem treinada, com os processos bem definidos. Ainda assim, nós trabalhamos dia após dia para ver se nós melhoramos aquilo que são as nossas pretensões. E nós, com o Bravos do Maqui, não vamos fugir à regra, vamos tentar fazer o máximo possível para que nós assim ganhemos o jogo. O técnico principal do Gelson, Armando Massinga, afirmou que para o jogo diante do Maqui só os 3 pontos importam, tendo em conta a posição em que a equipa se encontra.
A equipa está boa, o Manuel está muito coeso, a motivação do grupo é alta. Agora o que nós temos que fazer é continuar a trabalhar, consolidar todos os nossos processos para ver se nós no domingo possamos fazer um bom jogo. Nós estamos a fazer de tudo para que nós possamos sair da posição onde nos encontramos. Ainda assim, não deixam de estar conosco, né? Continuam a nos apoiar, direta e indiretamente, mas nós vamos fazer de tudo para que nós possamos dar alegria a eles. Armando Massinga sublinhou também que a sua equipa está compenetrada para o desafio e pede paciência à massa associativa do Gelson Futebol Clube, do Quilamba Quiache. E do Unitel Basket, principal campeonato da bola ao cesto do nosso país, o Petro de Luanda derrotou a Casa do Pessoal do Porto do Lubito por 118-64 para a sexta ronda do Campeonato Nacional. Os líderes da Série A, Pedro de Luanda, receberam e amassaram a equipa da Casa Pessoal do Porto do Lubito por 118-62 na noite desta segunda-feira. O início do jogo, os tricolores estavam a dar uma aula aos lubitangas, fazendo o placar escorregadio. Ao final do primeiro período, 12 pontos separavam as duas formações. 15-27 era o resultado. Não houve reação positiva por parte da Casa Pessoal do Porto do Lubito, porque os quartos seguiram com os donos da casa sempre a liderarem. 36-7 no segundo, 25-9 no terceiro e 30-11 no último quarto. Em 29 tentativas na zona exterior, o Petro acertou 11 vezes, conseguindo 37% neste quesito. Ao passo que os lubitangas, 12% com 4 acertos apenas em 32 tentados. Neste dia, voltaram a acordar a fera. Abubakar Gaku, extremo do Petro de Luanda, foi o MVP, levando para a cartola 19 pontos. Isso em 19 minutos na quadra. Já Cléuzio Castro, que foi mais usado, conseguiu um duplo-duplo, somando 12 pontos e 10 ressaltos. Com a Casa Pessoal do Porto do Lubito apagada, o treinador apenas lamentou pelas baixas e a rotina da sua equipa. O jogo que nós esperávamos que ia ser difícil para nós, porque depois de nós termos feito o jogo na sexta-feira com o Sporting no Lubito, foi um jogo que teve muitos desgastes da equipa, do qual tivemos duas baixas, uma da baixa do Fábio Antônio, e Josinei e Joaquim, que acabaram de estar lesionados no jogo de sexta-feira. Já não contávamos com Kevin Albino. Mais a viagem no domingo, a equipa sentiu tanto cansaço do jogo, tanto cansaço da viagem, e não tem sido fácil para nós jogar cá às terças-feiras e jogar às sextas-feiras no Lubito. Do lado do Petro, Sérgio Valdeomilhos apenas mostrou-se orgulhoso pelo resultado e diz que estão preparados para atacar a BAU. Bueno, yo creo que estamos en una muy buena línea, ¿no? Y estamos atrás muy sólidos, estamos trabajando fuerte y bueno, estamos bien. O sea, todo el mundo está aportando cosas y la verdad que estoy contento con el trabajo del equipo. ¿Ya está preparado para BAU? Sí, ya estamos preparados, o sea, hay jugadores, ahora ha llegado un jugador americano, todavía no está al nivel de los demás están mejor que él, bueno, no es fácil, pero bueno, yo espero que poco a poco se vaya poniendo. 118-62 foi o resultado final a favor do Petro, que somou assim 12 pontos na liderança do Grupo A. E do futebol internacional, na Inglaterra, segmento da Ronda 26, Aston Villa, Liverpool e Manchester City venceram as suas partidas. Emoções da melhor liga de futebol do velho continente, a Liga Inglesa, colocaram um ponto final quanto à presença do desporto no Manhã Girassol. Estamos juntos, Manuel da Cruz, e até amanhã. Nós aqui temos a nossa última conexão com a Girassol FM. E vamos voltar a falar com João Alves, o homem de rosa, hoje completamente apaixonado. O amor está no ar no Bom Dia com a Energia, já nestes minutos derradeiros, não é? Convidamos ao palco o C4 Pedro, exatamente, com esta com mensagem uma música romântica também daquelas. Exatamente.
Não há aqui acusações Não, nem de um lado nem não. do outro. Pois É bem, um estamos no bálsamo final, mas estamos mesmo, no é um final. bálsamo. 8 minutos nos separam das 9 da manhã. O programa vai em alta, as mensagens continuam a chegar até nós. Mensagens, muitas histórias partilhadas, muitas histórias. não é? Em torno do tema. Há pouco estávamos de a falar hoje. com o Fininho Fumado, né? O Fininho Fumado que também deu o seu parecer, né? O seu parecer falou da ambição de algumas mulheres e que deve terminar uma relação em dezembro, já porque o quitade estavam sempre a lhe pedir quitade. Exatamente. Cada vez que a moça ligasse, Fininho. Tinha sempre alguma maca. Alguma maca. Então, uma vez ele, em vez de dar na totalidade, deu só metade. Dá a metade e diz para ele: olha, vem buscar a outra parte que eu tenho em mão. Nunca mais ligou para ele. Opa! Não, então não era a namorada dele. Mas isso já estava aí há um tempo, né? Teve que deixar mesmo. Mas também há muitas mulheres nesta altura, neste período, a terminarem relacionamentos por conta dos gigolôs, os marriões, os pachecos. Não são poucos. Não, existem. Atenção, existem, porque o pacheco em Angola é considerado o marrião da República Democrática do Congo. Então aquela na Lembia a música original de Franco, exatamente. E também que teve aqui uma versão muito bem interpretada pela Edimásia Mayembe. Exatamente. Então, há muitos... A orquestra Tupação que jazz. É uma orquestra daquele tempo. Pois. As raparigas também devem ficar atentas. Há aqui uma mensagem, eu vou repetir para ti. É uma mensagem do Dino, o pai dos Bernardos, como ele se apelida. O Dino tinha uma namorada, né? Ele começa assim: por falar de namoro de antigamente, eu tinha uma dama, até estávamos embora bem, de repente vem viver no bairro uma outra dama nova. E já sabes, né? Quando vem dama nova no bairro, todo mundo quer já a dama nova. Então, eu estava com ela, com a antiga, deixou já a antiga e ficou com a nova. Só que a antiga, se apercebendo disso, foi ter com a outra e lhe disse: esse bem feio mesmo está contigo. Você não tem gosto, já? Você não tem gosto. Então, só foi mesmo isso. A boa nova também lhe deixou. E quando ele regressa na boa antiga, também ele já não estava. Já não queria mais nada com ele. Não quero mais. Você me trocou com a nova que chegou ontem. Agora visionária. Então, e ele disse: olha, João, vamos sofrer juntos. Fiquei aqui na Dibinza durante um tempo. Visionária. Largou o sofrimento. Está a brincar, ok? Então, você sabe, viu? Estamos já há muito tempo. Está a ver aí a nova, está aí lá. Mas são esses problemas que acontecem. Tu não conheces quem é a nova ou o novo, naturalmente. Sim, isso é muito sim, relativo. sim. E vai já te atirar. Atiras-te lá e tal, ué, quando dar conta, Esta até pelo menos já queria estrela. regressar, mas aquelas situações em que as pessoas só percebem o valor do parceiro depois de experimentarem um novo relacionamento e não serem bem-sucedidos. Isso tem estado a acontecer muito. Eles percebem que não, onde eu estava bem melhor. Tentei, deixei a minha mulher, e acontece muito até com os homens também. As mulheres também acabam mesmo por viver estas situações. Deixam o namorado porque encontram um Jorge mais atraente, com um corpo mais corpulento, também um corpo mais corpulento. Exatamente. E depois vão perceber que depois do corpo, o camarada não tem nada para oferecer. E então quer regressar não, já não há ali tempo. no outro. Não, e o já outro não. também já ocupou o coração dele. Não, até alguns Até às nem vezes ocupam, não. estão Ali, estão nas calmas, estão ali, já estão cicatrizados e tal. Porque estão é muito difícil ser trocado. É muito difícil. Muito difícil. É uma dor muito forte, João Alves. Bálsamo, infelizmente, não é suficiente. Nem sempre funciona, nem a banha da jiboia. Nem o copo. Nem umas galas no peito ajudam mesmo. Mas é que tu mandas para dentro e depois, quando passar o sistema, voltas ao normal. Voltas à realidade, a dor continua. E em muitos casos, depois de mandares umas assim para o peito, queres ligar para o camarada ou para a camarada e depois acabam por te rejeitar novamente, a dor só aumenta. Você manda mais. Compra mais. Olha, João Alves, não temos mais tempo. Não temos, infelizmente. São 8h57. Chegamos ao fim dos nossos encontros, não é? Mas não vamos, agora recebem informações de que vamos ter o Simão Temos João. o Simão, não é? Exatamente, para o último apontamento. Okay, Olá, Simão embora. João, muito bom dia, meu colega. Vamos ao último apontamento do movimento rodoviário, um apontamento cirúrgico. Bom dia com energia.
Vamos sim, senhora Iracelma e João Alves, a um apontamento, a velocidade da luz, porque já estamos mesmo na reta final do nosso programa e, de facto, vamos encerrar aqui na zona do São Paulo, onde, por esta altura, as coisas já estão também facilitadas neste exato momento. Já não há aqui grandes constrangimentos de maior, até porque estamos a falar de uma zona em que, normalmente, quase à hora 9, as coisas ficam ligeiramente que facilitadas, não há grandes problemas. Muitas são as viaturas que seguem viagem, por exemplo, até a zona do Quinaxixe, outras vão então para desembocar na Avenida Ho Chi Minh e depois chegar até ao Largo do 1º de Maio. Mas aqui essas viaturas estão a sair da zona do mercado do São Paulo, fazem-no sem grandes constrangimentos de maior e vão então seguir viagem até ao destino final. Então, Iracelma e João Alves, é assim que nós colocamos ponto final a mais uma edição do Bom Dia com Energia e também do Manhã Girassol. A equipa que trabalhou, constituída por Miroslav Marques, as imagens de Song Magalhães. Meu nome é Simão João. Bom dia, até amanhã. Bom dia, Simão João, até amanhã. E nós aqui também estamos a dizer bye-bye, exatamente. Já não há tempo para muitas despedidas, até porque dizem que quem despede muito quer dinheiro de táxi, não é o nosso caso. Então, como não temos dinheiro de táxi para vos dar, é o até amanhã. Estamos a bazar, João Alves, até amanhã. Bom dia com muita energia. E por aqui, até amanhã. Também estamos conversados, nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã, pontualmente, à hora 7, aqui na TV Girassol. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Bom dia.